Olá! Sabe aquela sensação quando a gente ouve uma música e do nada ela arrepia o corpo inteiro? Ou quando lemos um poema e parece que ele foi escrito sobre a gente, traduzindo a nossa alma? Pois é, hoje a gente vai fazer uma viagem um pouco diferente, sabe? Vamos conectar a mente de um filósofo, o coração de uma poeta e a genialidade de um compositor, para tentar entender como a arte nos toca, como ela nos organiza por dentro e quem sabe até nos transforma. Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como é que a gente sente o mundo? E como é que a gente entende o mundo? E será? Será que a música pode ser a ponte que une esses dois universos, a razão e a paixão, que às vezes parecem tão distantes? Vamos mergulhar nessa ideia juntos. Bom, nosso ponto de partida vai ser o mundo bem organizadinho de Immanuel Kant. Para ele, a experiência do que é belo começa com um exercício de puro pensamento, quase como uma meditação, sabe? E aqui, olha, está o pulo do gato do pensamento dele. Quando Kant fala sobre o juízo de gosto, ele não está perguntando se uma obra de arte é tecnicamente perfeita ou se uma música seguiu todas as regras da partitura. Não. Pelo contrário, ele fala de um sentimento que nasce da pura contemplação. É como olhar para uma montanha e simplesmente sentir a grandiosidade dela, sem pensar em escalar, sem pensar em quanto vale aquele terreno. É um prazer livre de qualquer interesse. E para deixar isso mais claro, Kant faz uma distinção que é fascinante. De um lado, a gente tem o que ele chama de agradável. É aquilo que dá um prazer para os nossos sentidos e faz a gente querer mais. Pensa no gosto de uma fruta docinha, por exemplo. Já do outro lado, a gente tem o belo. E aí a apreciação é outra. É focada na forma. É uma satisfação que não pede nada em troca. Ela só existe. E essa citação dele ilustra isso brilhantemente. Ao olhar para um palácio, Kant está dizendo que o nosso julgamento sobre a beleza pura daquilo não deveria ser contaminado, digamos assim, por pensamentos sobre a vaidade de quem mandou construir ou o custo daquilo tudo. Não, o juízo de gosto puro é só sobre a forma. E ponto. Então, para resumir, no universo de Kant, a beleza é essa experiência quase matemática, uma coisa da razão, é uma percepção de ordem, de harmonia que, em teoria, todo mundo poderia compartilhar. E por quê? Porque ela estaria acima dos nossos desejos e interesses particulares. É um ideal universal. E agora a gente vai fazer uma curva de 180 graus. Vamos sair da mente superracional de Kant para mergulhar de cabeça no coração em chamas da poeta portuguesa Flor Bela Espanca. E com ela a experiência é tudo menos desinteressada. Que contraste, hein? Se Kant nos pede distanciamento, Flor Bela nos joga bem no centro do furacão. O amor aqui não é uma contemplação quietinha, não. É uma força avassaladora, é um desejo que se espalha para tudo que é lado, sem se prender a uma coisa só. A poesia da Flor Bela foi uma verdadeira revolução. Ela simplesmente rasga o roteiro da época. Ela pega o corpo, o desejo feminino e coloca tudo isso sob os holofotes bem no centro do palco. Numa época em que a mulher era quase sempre objeto do poema, a musa silenciosa, ela se levanta e diz: não, o sujeito sou eu. É a voz que sente, que deseja, que vive o amor de forma carnal, intensa e sem pedir desculpas para ninguém. E talvez nenhum verso consiga capturar essa autoafirmação com tanta força quanto esse. É uma declaração radical de existência. É a voz de uma interioridade que se recusa a ser silenciada ou definida pelos outros. É a pura paixão de ser. Então tá. A gente tem a razão universal de Kant de um lado e a paixão avassaladora individual de Flor Bela do outro. Como é que esses mundos poderiam conversar? Bom, talvez a resposta esteja na música de Heitor Villa-Lobos. Olha que interessante, as baquianas brasileiras não nascem no silêncio de um estúdio. Elas nascem no meio do caos do período entre as duas grandes guerras. É um momento de busca por identidade, por estrutura. E o Villa-Lobos, genialmente, olha para o passado, para a ordem quase matemática do barroco de Bach, para encontrar uma âncora, uma forma de organizar o som e também a alma daquele presente tão conturbado. E é aqui que está a mágica, a genialidade da síntese que ele faz. O Villa-Lobos pega a estrutura superracional, a razão universal da música de Bach, e preenche essa estrutura com a alma, a paixão, as melodias e os ritmos do Brasil mais profundo. É como se a ordem de Kant encontrasse a intensidade de Flor Bela. Por isso, quando a gente ouve as bachianas, a gente não sente uma contradição. Pelo contrário, a gente sente que uma coisa completa a outra. A paixão não destrói a forma, ela dá vida, dá cor, dá um coração que pulsa.
E a razão não sufoca a emoção, ela dá um caminho para que essa emoção se expresse de um jeito sublime, universal. Então, chegando ao fim dessa nossa jornada pela filosofia, pela poesia e pela música, o que é que fica? Acho que fica uma proposta, sabe? Um caminho talvez mais completo para a gente sentir a arte e, quem sabe, para sentir a vida. A gente começou com Kant, aprendendo a apreciar a estrutura, a harmonia. Depois, com o Flor Bela, a gente validou a força do nosso sentimento, do nosso desejo, do nosso eu. E, finalmente, com Villa-Lobos, a gente descobre que não precisa escolher entre um e outro. A razão e a paixão, elas podem dançar juntas. Talvez a experiência artística mais profunda não seja uma escolha, né? Não seja só pensar ou só sentir, mas sim permitir que o pensamento dance com o sentimento. Uma sinfonia que acontece dentro da gente, onde a estrutura nos dá clareza e a paixão nos dá vida. Uma melodia que continua ecoando muito, muito tempo depois que a música acaba.